Olá, alunos. Vamos fazer aqui uma questão de calorimetria. Observe aí que eu tenho um balde de água. Calorimetria, então, vocês sabem, né, o estudo aí da transferência de calor, aí das trocas térmicas envolvendo aquecimento, né, resfriamento de substâncias, né, uma parte da termodinâmica também, tá ok? Bom, vamos supor então que eu tenho aqui água, né? Aqui eu tenho 6 litros de água aqui dentro, com temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então vejo aí que eu tenho esse balde de água e nós queremos congelar essa água toda até que ela fique a menos 10 graus Celsius. A nossa pergunta é, quanto de calor eu preciso, qual o calor que eu preciso retirar, né? Que eu tenho que retirar, remover aí dessa água por meio de um processo de resfriamento, né? Então, acondicionar essa água aí num freezer, por exemplo, para que todos esses 6 litros de água se transformem em 6... Opa, e aí vem a questão, né? Na verdade, aí eu queria explorar essa questão com vocês, ó. A temperatura ambiente, a gente pode supor que 1 quilograma de água é igual a 1 litro de água. Mas quando essa água congelar, o volume não é o mesmo. Então, eu vou me preocupar com a unidade de massa, né? Vou dizer que eu tenho 6 quilogramas de água. E no final eu vou ter 6 quilogramas de gelo, porque a massa se conserva, né? Essa é a ideia interessante da questão aí. A massa é permanente. O que varia é o volume, né? Vocês vão ver por que no final. Bom, o tempo para esse processo acontecer é de 4 horas, né? Então, até para a gente ver aí qual é a capacidade de refrigeração necessária também, além do calor. Representando graficamente, a gente vai ter aqui, ó, no início, a gente vai ter água, no ponto A, 25 graus Celsius. Aí a gente vai baixar a temperatura dessa água num processo de resfriamento até o ponto B, que é 0 graus Celsius aqui, ó. Quando chega a 0 graus Celsius, a água é uma substância pura. Se ela estiver limpa de impurezas, né, e não tiver nenhuma mistura, essa água vai congelar exatamente a 0 graus Celsius, não vai mudar a temperatura. Então, de B para C, aqui, acontece um processo de mudança de fase, ou seja, a gente passa de líquido para sólido, que é a solidificação, né? Solidificação. Depois que atingir 100% gelo, né? Ou seja, a água transformou 100% de 100% sólido ali, porque vejam que de B até C é um processo de mistura. Então tem líquido mais sólido, ou seja, tem gelo mais água ali um pouco, né? Tem gelo. O gelo também é água congelada. Eu tenho água líquida e água no estado sólido juntos, né? Misturados. Mas quando chega no ponto C, eu tenho 100% de sólido. Então aí começa de novo a resfriar. Aí a temperatura começa a baixar de novo até o ponto D. E o ponto D está exatamente aqui a menos 10 graus Celsius. Então vejam que esse processo de A até B eu tenho apenas resfriamento de A até B. Ó. De B até C, mudança de fase. E de C até D também resfriamento. Não há mudança de fase, já está totalmente sólido. Em termodinâmica, a gente diz o seguinte, ó, quando só muda a temperatura, só tem variação de temperatura, que é resfriamento é variação de temperatura, eu tenho calor sensível. Mas quando eu tenho variação de fase, ou mudança de fase, eu tenho calor latente. Então tem duas formas de calor aí. Nesse processo aqui eu tenho calor sensível, aqui eu tenho calor latente e aqui eu tenho calor sensível de novo. Eu vou chamar de QS1, aqui de calor latente e aqui QS2. Então, o calor trocado de A até B, que é o calor sensível 1, é a massa vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura de A até B. Bom, de A até B a temperatura variou em 25 graus, passou de 25
para zero. A massa são 6 quilogramas. O calor específico da água a gente conhece como sendo 4.186 joules por quilograma grau Celsius. Algumas vezes vai encontrar como sendo também igual 4,186 kJ quilograma grau Celsius. Lembrando que o K ali, esse Kzinho aqui, ó, vale 1.000, por isso que 4.186. Não importa como você vai encontrar, o importante é saber usar corretamente nas equações. Bom, o calor trocado de B até C é latente, é calor latente, é massa vezes o calor latente de congelamento da água. Esse valor é dado, tabelado aproximadamente aí, ó, como sendo 2.093 joules por quilograma. Opa, aqui não tem grau Celsius, ó, só joule por quilograma. Vou tirar aqui o grau Celsius. Corrigindo aqui, ó. É joule por quilograma direto. E, finalmente, o calor trocado de C até D é a massa, o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura de C até D. Essa variação de temperatura é de 10 graus apenas. Agora, o calor específico do gelo, ele é diferente. Opa, eu errei aqui, né? Agora há pouco eu disse que o calor latente está aqui, ó. Está certo aqui, ó. Por isso que estava certo. Vamos só corrigir então. Calor latente. Quando eu tiver aqui, eu quero o calor latente da água, eu vou procurar esse valor aqui, ó. 335 kJ por quilograma. Quando eu quero o calor específico do gelo, eu vou procurar esse valor aqui, ó. Eu troquei agora há pouco ali, corrigindo então, tá? Aqui tá certo, o calor específico do gelo, tá bom? Então, eu tenho essas três grandezas aí para calcular. Então, substituindo valores, nós vamos ter 627,9 kJ na primeira parte, que é o calor trocado de A até B. De B até C eu tenho 2.010 kJ. E de C até D eu tenho 125,6 kJ, que dá um calor total de 2.763,5 kJ. Se eu dividir isso por 4 horas, lembrando que uma hora tem 3.600 segundos, eu vou ter uma potência de 0,19 kW, ou 190 watts. Essa é a potência, então, do equipamento, a carga térmica do equipamento que vai ser retirada aí, até porque a gente sabe que as unidades de calor, que pode ser joule, né? Ou pode ser calorias também, né? E quando a gente tem o Q ponto, a gente usa o Q ponto aí, né? A gente está querendo dizer que é watts, né? Ou quilocaloria por hora, também aparece também na literatura técnica várias unidades aí para potência de refrigeração, ou capacidade de refrigeração, né? Ou TR, BTU por hora, etc e tal. Só quero explorar mais um detalhe aqui. Veja agora há pouco que eu disse que eu tinha, dentro daquele tanque ali, daquele balde, eu tinha 6 litros de água, não é isso? Bom, a temperatura ambiente, eu disse ali que a temperatura inicial era de 25 graus Celsius, a gente pode dizer que ali eu tenho, que a densidade da água é aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico. Ou, posso dizer também, que 1 litro tem aproximadamente 1 kg, sendo bem simplificado aí, né? Lembrando aí que, por que eu falo isso? Porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? Então, eu posso trocar ali. Então, 1 litro é igual a 1 kg. Mas, quando a água se solidifica com a retirada de calor, o que acontece? A massa é a mesma, massa constante. A gente tem o princípio da conservação da massa, né? Mas vai acontecer que o volume não, porque a densidade do gelo, eu vou colocar um valor aproximado aqui, ó, é de 900 kg por metro cúbico. Opa, houve uma variação, houve uma queda então na densidade. Então o gelo ele é menos denso. E esse é o motivo pelo qual, quando você tem aí no oceano, né, você tem os icebergs, né? E os icebergs eles ficam como? Eles ficam aqui um pouco para fora e a maior parte para dentro. Então, por causa da densidade do gelo, 90% fica para baixo d'água
da linha de vista, né? E apenas 10% para fora, visível. Esse efeito é decorrente da densidade do gelo, que é menor, né? Rho do gelo é menor que o Rho da água líquida, não é isso? Para a temperatura ambiente. Então vamos perguntar, qual é agora o volume agora daqueles 6 litros d'água a menos 10? Volume a menos 10 graus Celsius, não é isso? Bom, a massa é a mesma, né? Massa é igual a 6 kg. A gente diz que a densidade do gelo é igual a 900 kg por metro cúbico. Bom, então como é que eu faço? Eu tenho a massa, então eu sei que tem uma equação muito importante, que massa é igual a quê? Densidade vezes o volume. Porque veja que a densidade é igual a massa sobre o volume, não é isso? Ó. Então, o que eu posso fazer? Eu quero o volume, um novo volume, né? Porque eu tinha um volume inicial de 6 litros, mas agora não, o volume vai mudar. Então, o que eu faço? Volume é igual a massa sobre Rho. A massa, então, é o quê? 6 kg. Qual a densidade do gelo agora? 900 kg por metro cúbico, não é isso? A densidade do gelo? Então, essa conta aí você vai fazer, vai dar um valor de volume igual 0,0066 metros cúbicos. Por que metro cúbico? Porque na equação eu tenho metro cúbico e tem quilograma. O quilograma aqui cortou com esse. Ó. Se eu multiplicar agora por 1000, eu tenho que é a mesma coisa aqui, 6,6 litros. Ou seja, o volume ele aumenta à medida que a água se transforma em gelo. Quando eu tenho 6 litros de água e ele se transforma, essa água estava aí a 25 graus Celsius, temperatura inicial, ela passou para menos 10 graus Celsius. O que aconteceu, ó, é que aumenta um pouquinho o volume. Então, eu tinha 6 litros aqui, 6 quilogramas. Então, à medida que a temperatura cai, eu tenho os mesmos 6 quilogramas, mas agora eu tenho 6,6 litros. Bom, isso acontece porque o gelo tem uma densidade menor que a densidade da água líquida. Você já reparou que quando você coloca uma garrafa de cerveja no refrigerador, no freezer ali, e você deixa, e quando ele congela, você deixa líquido primeiro, mas de repente ele congela ali, o gelo, como ele expande, ele acaba abrindo aqui, estourando a garrafa muitas vezes. Então, veja se vocês lembram disso na geladeira de vocês. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.